Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Nós estamos estudando hoje a lição de número 11, cujo título é O Homem do Pecado. Nós estamos estudando neste trimestre sobre a doutrina do homem ou da humanidade e há uma expressão muito interessante na Bíblia falando sobre uma figura específica que é chamado de o homem do pecado, que é uma referência ao anticristo e que a Bíblia vai falar sobre a manifestação e a natureza desse personagem. É o mesmo personagem que se levanta contra Deus. E aqui no livro da Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz que ele é alguém que é o homem do pecado, o filho da perdição, e que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Essa figura é a mesma que aparece lá no Apocalipse, capítulo 13, que é a besta que subiu da terra. Lembrando que lá no Apocalipse nós temos duas bestas, uma que subiu da terra, outra que subiu do mar. Quando se fala da terra, normalmente é uma referência a nações. E quando se fala do mar, é uma referência a religiões. Então a besta que subiu da terra é um homem político, um homem que vai surgir para ser líder das nações. Enquanto que a besta que subiu do mar é um homem religioso, é o falso profeta que também se levanta das religiões para comandar esse aspecto religioso e espiritual do anticristo. Então essa figura do anticristo é uma pessoa a quem o apóstolo Paulo faz referência, aqui chamando de homem do pecado, filho da perdição, também, como eu disse, chamado de besta, e que é o anticristo. Esse anticristo vai se manifestar e vai exercer a sua liderança durante esse período que o apóstolo Paulo diz aqui que não há de se manifestar antes que o dia de Cristo seja manifesto. Ou seja, nós entendemos que o anticristo vai surgir, vai aparecer e manifestar-se durante os dias da grande tribulação, quando ele vai ter domínio sobre as nações aqui na terra. Um parêntese, nós precisamos lembrar que alguns interpretam que quando o texto aqui fala que ele não se manifesta até que aquele que o detém seja manifesto ou retirado, ou seja, do meio tirado, alguns interpretam que aqui é uma referência ao Espírito Santo e que o Espírito Santo terá sido retirado da terra nesse momento. Ora, o Espírito Santo é Deus. Sendo Deus, ele é onipresente e está em todos os lugares ao mesmo tempo. No Salmo 139, o salmista Davi diz: "Para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Subiu aos céus, ali estás, desceu ao abismo, estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me alcançará, a tua destra me susterá." Ou seja, o Espírito de Deus onipresente está em todos os lugares. E não é possível retirar o Espírito Santo de lugar nenhum. O que talvez o texto aqui faça referência, se for a pessoa do Espírito Santo, porque não está claro no texto quem é que detém a manifestação do anticristo, pode até ser alguma coisa da ação do Espírito Santo, mas não a pessoa do Espírito Santo. Até porque a Bíblia vai falar que o evangelho do reino será pregado durante a grande tribulação e que vai haver muitas conversões sob o ministério das duas testemunhas, dos 144.000 e por aí vai. Ora, qualquer pessoa que aceita Jesus como Salvador terá sido pela ação do Espírito Santo, que é quem vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então, claro que o Espírito Santo não será retirado da terra. Mas o apóstolo Paulo diz que há alguém ou algo, já que na primeira ocasião aqui a palavra está na forma neutra e não masculino ou feminino, alguém ou algo detém a manifestação desse homem do pecado, que é o anticristo. Logo, nós entendemos que ele vai manifestar-se durante o período da grande tribulação e aí então ele vai exercer esse domínio. A grande tribulação, nós já
estudamos sobre isso em lições passadas, é o período de 7 anos, que corresponde àquela 70ª semana de Daniel, conforme capítulo 9 do livro de Daniel, a partir do versículo 26, que ele fala sobre o príncipe que há de se manifestar, e nós entendemos ali também ser uma referência a esse anticristo. E que a semana, que é de 7 anos, essa semana será dividida em 3 anos e meio, porque o texto diz que o príncipe que há de vir fará aliança com o povo e na metade da semana fará cessar o sacrifício no templo. Como aqui em Tessalonicense, ele diz que ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, então parece ser realmente um período em que o templo há de ser reconstruído, reativado no período da grande tribulação, e esse homem do pecado vai manifestar-se ali. Lembrando de João 5,43, que Jesus diz que o próprio Jesus veio em seu nome e os judeus não o receberam, em nome de Deus. Mas outro virá em seu próprio nome e eles o receberão. Parece ser uma referência também à figura do anticristo, daquele que há de se manifestar. Quero só lembrar aos queridos irmãos que quando nós estamos falando do anticristo, nós estamos falando de uma pessoa específica, mas não de alguém que nós temos o conhecimento sobre quem é essa pessoa. Digo isso porque de vez em quando surgem notícias nas redes sociais, na internet, dizendo: nasceu o anticristo no México, na Tailândia, foi banhado em sangue de cobra, feito processo de instauração do anticristo já surgiu. Ora, isso não é possível nós pensarmos que Satanás vai preparar uma pessoa para ser o anticristo, porque se isso depende do arrebatamento da igreja para a manifestação do anticristo, ora, se a igreja tivesse sido arrebatada em 1938, 39, talvez o anticristo pudesse ter sido Hitler. Mas como não foi, Hitler morreu. E muitos outros que muita gente tem levantado dizendo: esse é o anticristo. Mas se Jesus não voltar agora, e se ele voltar daqui a 10 anos, ou 20, ou o contrário, se saiu a notícia, nasceu o menino hoje, e esse é o anticristo, e Jesus voltar amanhã, como é que esse bebê de 1 ano vai ser o grande líder mundial? Então, na verdade, é aquilo que o apóstolo João falava na primeira epístola sobre o espírito do anticristo, ou que pessoas estavam agindo com o espírito do anticristo. E nós vamos lembrar de várias pessoas, como Herodes, como Faraó e outros que a Bíblia cita, que levantaram-se contra Deus e que talvez esses tenham sido as pessoas que poderiam até ser o anticristo daquela época, mas o verdadeiro anticristo, que será a encarnação do mal, grande representante de Satanás na terra, o líder mundial, que vai guiar as nações durante o período da grande tribulação, esse homem deve ter vários sendo preparados para isso. Um com 10 meses, outro com 5 anos, outro com 20 anos, outro com 50 anos, porque conforme o arrebatamento da igreja aconteça, então essa pessoa tem que estar pronta para agir, porque a manifestação só se dará em 7 anos, com o governo dele tendo maior liberdade nos 3 anos e meio da grande tribulação. Então, esse será o anticristo que, ao lado da besta que subiu do mar, que é o falso profeta, vão agir na terra com grande poder, e a Bíblia fala de controle da economia mundial, de o falso profeta levando as pessoas a adorar o anticristo, e todas essas questões sendo aí preparadas para nós entendermos que a manifestação dessa pessoa será com o grande poder de Satanás, formando aí uma espécie de trindade do mal: Satanás, o falso profeta e o anticristo. Esse anticristo, ele tem uma missão específica, pelo que o próprio nome já disse. O texto de Tessalonicenses que lemos diz que ele se levantará contra Deus e contra tudo que representa Deus. Então, em primeiro lugar, ele é uma pessoa que se levanta contra Deus e contra o propósito divino.
Depois ele se levanta também contra Israel, contra o povo de Deus, e vai promover a perseguição contra Israel. E o texto bíblico vai falar de nações que estarão ao lado de Israel e outras que estarão com o anticristo lutando contra Israel, sendo o desfecho dessa grande batalha a chamada Batalha do Armagedon, no Vale de Meguido, em Israel. Também esse homem se levanta contra Cristo, porque é alguém, o próprio nome já está dizendo, anticristo, que surgiu para desfazer as obras de Cristo, para levantar-se contra Jesus Cristo e querendo atrair a adoração para si, querendo se assentar no templo de Deus e ser adorado como Deus. E, consequentemente, ele se levanta também contra a igreja, não só a igreja de Jesus Cristo que está no céu, porque ele afronta aqueles que são salvos por Jesus Cristo, mas também e principalmente os salvos durante o período da grande tribulação, que a Bíblia diz que serão mortos por causa do testemunho deles e da palavra de Deus. Ora, se nós cremos que no arrebatamento da igreja todos os salvos vão subir com Jesus Cristo, aqueles que tinham palmas nas mãos e vestes brancas, que estavam clamando no trono por justiça e que são os que vinham da grande tribulação, que foram mortos, decapitados por causa do seu testemunho, conforme capítulo 20 do Apocalipse, versículos 4 e 5, essas pessoas, conforme a nossa crença, eles teriam que ser salvos durante o período da grande tribulação, porque os que eram salvos antes foram levados no arrebatamento da igreja. Nesse caso, o anticristo, durante esse período, vai perseguir também estes salvos e é ele quem vai promover o martírio desses servos de Deus que vão pagar pelo seu testemunho e pelo testemunho da palavra de Deus. O fato é que esse homem representa tudo que é contrário a Deus e por isso João, desde o seu início lá da igreja, ele diz que muitos anticristos se levantaram e que o espírito do anticristo se manifesta no mundo. E de fato nós percebemos que cada dia é mais difícil as pessoas compreenderem a mensagem do Evangelho e aceitarem o amor de Deus, porque há um grande levante contra a igreja, contra a mensagem do Evangelho, contra a graça de Deus em todo o mundo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus Cristo vier em glória com a sua igreja e manifestar-se na batalha do Armagedon, que da boca do cavaleiro que está no cavalo branco, em cuja coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem com o exército dos céus, da sua boca sai uma espada, a manifestação da palavra e o poder da palavra de Deus, que vai destruir todo o exército do anticristo. E o texto do Apocalipse diz que as duas bestas, o anticristo e o falso profeta, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou seja, ele será derrotado e será lançado no inferno, quando então Jesus vai reinar sobre a terra. Vamos lembrar daquela estátua de Daniel, que a cabeça de ouro, o peito de prata e o ventre de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro, barro. Ele fala que o reino que não terá fim é o reino representado por uma pedra que bate no pé da estátua, quebra a estátua toda, e essa pedra cresce e ocupa toda a terra, e esse reino nunca terá fim. Então nós entendemos que o reino de Cristo é aquele reino que vem logo após o reinado do anticristo e, portanto, os pés e dedos ali são de alguma forma representativos desse anticristo que há de reinar por um curto período de tempo, e logo após ele vem a implantação do reino milenar, quando Cristo reinará sobre toda a terra e o exército do anticristo será destruído e ele será lançado no lago de fogo. O que nós precisamos fazer, em primeiro lugar, é manter firme a nossa fé, sabendo que nós não
não entendemos que seremos dominados pelo anticristo ou que vamos passar pelo domínio dele, porque a igreja entendemos que será arrebatada antes da grande tribulação e, portanto, antes da manifestação do homem do pecado, e que a saída da igreja como sal da terra é uma das coisas que vai proporcionar a manifestação desse homem do pecado. E ao mesmo tempo, lembrar que nós precisamos estar atentos para combater com a nossa fé e com a palavra de Deus todos aqueles que quiserem se manifestar com o espírito do anticristo, se levantando contra Deus, contra Israel, contra Jesus e contra a igreja. Eu quero pedir que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações. Toda semana nós temos um vídeo com a aula da lição da semana, e distribua esse vídeo, mande para os seus alunos, para os seus colegas, outras pessoas. Nos ajude a distribuirmos esse conteúdo da Palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima lição.